Eu não sabia disso. Interessante. Eu não acredito. Como é que é? Como é que foi? É assim mesmo. Como que foi isso? Gostei. Verdade. Tem certeza? As profissões de alfaiate e costureira existem desde que a humanidade passou a cobrir o corpo com peles e couro, usando agulhas de osso e marfim, ou seja, há mais de 30 mil anos. Depois veio a tecelagem e até a primeira Revolução Industrial, que se inicia em 1760, a costura era 100% manual, comprometendo para a confecção de uma única peça vários profissionais e muito tempo, chegando-se a demorar meses na costura de uma única peça. A primeira máquina de costura foi um modelo patenteado em 1790 por Thomas Sant e era para trabalhar em couro, utilizada na costura de sapatos e bolsas. O alfaiate de Viena, Joseph Madersperger, em 1814, criou uma máquina que só fazia pontos retos. Depois, o francês Barthélemy Timonier criou um modelo que era capaz de dar 200 pontos por minuto, o que foi revolucionário, já que, manualmente, só se fazia 30 pontos por minuto. Ele não foi bem visto pelos seus colegas de profissão, que acharam que iriam perder o emprego e destruíram a oficina dele e a máquina, obrigando-o a fugir para a Inglaterra. Seu modelo de máquina de costura foi patenteado em 1830. Em 1833, o norte-americano Walter Hunt criou a máquina de costura de pesponto duplo e também o alfinete de fralda. Em 1845, Elias Howe cria e patenteia seu modelo de máquina de coser de pesponto duplo e várias outras pessoas no mundo todo também criam modelos semelhantes de máquina. Isaac Merritt Singer, um judeu norte-americano, lança um modelo em 1850 em Boston, nos Estados Unidos, onde ele substituiu a agulha curva de Elias Howe por uma reta e faz uma laçadeira mover-se em vai e vem e não em círculos, o que permite que a máquina de costura costure em qualquer sentido. Seu modelo revolucionário faz então um grande sucesso. A fábrica de Elias Howe, depois de sua morte, entra em declínio e as máquinas Singer ganham espaço e era possível, um grande sucesso porque ela oferecia uma assistência técnica excelente e os consumidores finais podiam comprar a máquina de forma parcelada. Em 1880, o crescimento da fábrica Singer foi tão significativo que a marca passou a controlar 75% do mercado e até hoje é referência em máquinas de costura. Em 1889, surge a primeira máquina de costura elétrica verdadeiramente prática. Em 1921, aparece a primeira máquina de costura elétrica portátil. Vocês vão ver agora uma máquina de 1924, uma máquina Singer, que funciona até os dias de hoje, e onde vocês terão a possibilidade de observar como era o mecanismo da época, sem o motor elétrico. Ela hoje já está motorizada, porque isso foi um progresso que a Singer trouxe, inclusive ensinando as pessoas a colocarem um motor, que foi vendido a posteriori. Mas vocês vão ver a máquina, vão ver também o manual de instruções e as inúmeras peças que a máquina trazia para facilitar uma série de confecções, de bordados que poderiam ser feitos com aquela máquina de 1920. Bom, essa é uma máquina Singer de 1924. Ela tem a sua numeração. Vocês estão vendo aí, é uma JA. E ela inicialmente não era uma máquina elétrica.
Ela era de pedal, conforme vocês podem ver aqui a roda. E aqui passava então a correia para que você pudesse, com o auxílio do pedal, costurar. Com o progresso, né, nós vamos obter o motor. O motor fica atrás dela, vocês estão vendo aí o motor. E essa máquina, que é uma máquina Singer. Aqui está o maquinário dela. Funciona até hoje, costura inclusive couro. Para que vocês possam ver. Esse é um manual. As instruções para a máquina estão aqui. Nesse manual você vai vendo todas as explicações, as peças. A máquina vinha com todas essas peças, ferramentas. Aqui, chave de fenda. Tudo isso vinha na máquina, para que as pessoas pudessem, então, adaptar e fazer uma série de coisas, né, de tipos de costura diferenciado, como vocês podem ver aí, para introduzir a fazenda no franzidor, para fazer uma prega, como fazer, aqui ó, como prender um sutache sem alinhavo, o tipo de trabalho. Em 1949, é lançada a máquina Singer, capaz de fazer 4.000 pontos por minuto. Em 1969, aparece no mercado brasileiro a máquina doméstica Singer Multiponto, que fazia costura reta, zigue-zague e pontos decorativos. Em 1975, a Singer Athena 2000, a primeira máquina de costura eletrônica, revoluciona o mercado, pois ela tinha luz embutida, 2 velocidades e uma seleção de desenhos circulares, florais e motivos infantis. Em 1978, aparece a primeira máquina controlada por computador. E em 1990 chega a overlock doméstica, que rapidamente é aprimorada, ganhando resultados de alta performance. Em 2010, surgem os modelos eletrônicos sem necessidade de pedal, e é assim que nos dias de hoje as máquinas de costura continuam sendo vendidas para residências e confecções, facilitando muito mesmo a confecção de todas as peças de vestuário. Você sabia disso? Eu não sabia disso. Eu não acredito. Como é que é? Como que foi? É mesmo. Como que foi isso? Gostei. Verdade. Que é? É mesmo. Tem certeza?